O Papa Pascal I quis transferir os restos mortais do santo para um lugar de honra. Foi isto que viram. Espreitando através do antigo véu que cobria o corpo. Odor de santidade. Nestas religiões, um corpo incorrupto é frequentemente visto como uma afirmação da santidade do indivíduo, servindo como um testamento divino das suas vidas santas na Terra. Número 1. Santa Bernadette de Lourdes. Nascida como Bernadette Soubirous em 1844 em Lourdes, França, a vida de Santa Bernadette é uma vida de profunda fé, simplicidade e visões extraordinárias. Oriunda de um meio humilde, a sua família lutou contra a pobreza, e ela, por sua vez, foi incumbido de tarefas de pastoreio desde tenra idade. Foi durante uma dessas tarefas, em fevereiro de 1858, perto da gruta de Massabielle, que Bernadette relatou a sua primeira visão de uma senhora vestida de branco, com um cinto azul e rosas douradas nos pés. Nos 5 meses seguintes, Bernadette teve 18 aparições. A senhora misteriosa, a quem ela chamava Aquaro, acabaria por se identificar com as palavras: "Eu sou a Imaculada Conceição." Esta declaração surpreendeu muitos teólogos, pois o dogma da Imaculada Conceição só tinha sido formalmente definido pelo Papa Pio IX em 1854. Bernadette, com a sua educação limitada, não tinha conhecimento de tais meandros teológicos. Os aparitianos atraíram multidões e com eles vieram sépticos e crentes. A senhora deu instruções a Bernadette para cavar num determinado local da grotô, que levou à descoberta de uma nascente até então desconhecida. As águas desta nascente depressa ficaram associadas a curas milagrosas, transformando Lourdes num dos locais de peregrinação mais visitados do mundo. Enquanto as visões de Bernadette conferiram a Lourdes a sua proeminência no mundo cristão, também trouxeram escrutínio e desafios à sua vida pessoal. No entanto, manteve-se firme e entrou no convento das Irmãs da Caridade de Nevers aos 22 anos. Levou uma vida marcada pela humildade, pelo serviço e pela oração até a sua morte, aos 35 anos de idade, em 1879. O seu corpo, exumado várias vezes como parte do processo de canonização, surpreendeu muita gente. Permaneceu incorrupto, apresentando sinais mínimos de decomposição. Hoje, os visitantes da Capela de Santa Bernadette em Nevers, França, são bem-vindos. Podem testemunhar esta maravilha. Exposto num caixão de cristal, o seu corpo parece sereno e quase realista. Serve como um testemunho silencioso da sua santidade. O rosário oxidado nas suas mãos significa ainda mais a passagem do tempo, contrastando com o estado do seu corpo preservado. Santa Bernadette de Lourdes continua a ser um símbolo duradouro da fé, dos milagres e da graça divina na Igreja Católica. Número 2. San Juan Maria Vianney. Nascido em Dardilly, França, em 1976, o caminho de São João Maria Vianney para a santidade foi marcado pela simplicidade e pela profundidade espiritual. Tendo crescido durante os tempos turbulentos da Revolução Francesa, os seus primeiros anos foram marcados pela perseguição religiosa. Apesar disso, a família de Vianney manteve-se devota. O seu pai, o padre Vianney, alimentou nele uma fé profunda e o desejo de servir a Deus. Ao entrar na igreja de São João Maria Vianney, tornou-se um fiel seguidor da Igreja Católica. Era um fiel seguidor da Igreja Católica e um fiel seguidor do Espírito Santo. O seminário revelou-se um desafio para Vianney. As suas dificuldades acadêmicas, nomeadamente com o latim, quase frustrou as suas ambições sacerdotais. No entanto, a sua evidente piedade e a sua determinação levaram os seus superiores a ignorar estas deficiências e, em 1815, foi ordenado sacerdote. Foi então destacado para a pequena cidade de Arce, espiritualmente indiferente. Vianney encontra uma comunidade muito afastada da sua fé, mas isso não o dissuadiu. Em vez disso, alimentou a sua missão, com um zelo inabalável. Vianney dedicou-se aos seus deveres pastorais. Os seus sermões, impregnados de fervor, ressoavam profundamente, transformando os corações de muitos. A sua dedicação ia para além do púlpito, muitas vezes. Passou 12 a 16 horas no confessionário, guiando as almas de volta a Deus.
Os milagres e as profecias ficaram associados a ele, atraindo ainda mais os nossos. Em 1850, a pequena cidade acolhe um público de quase 2.000 pessoas. Todos os anos há peregrinos ansiosos por ver o humilde padre. Para além da sua influência transformadora na nossa, Vianney era conhecido pelo seu estilo de vida ascético. Muitas vezes, negava a si próprio a comida e o sono, vivendo de batatas cozidas e descansando apenas algumas horas por noite. Para Vianney, estes sacrifícios pessoais eram um meio de se aproximar de Deus e de interceder pelos seus paroquianos. Vianney faleceu em 1859, deixando um legado de renovação espiritual. Reconhecendo a sua vida exemplar, a Igreja Católica beatificou-o em 1955 e posteriormente canonizou-o em 1925. O Papa Pio XIII, reconhecendo a dedicação sem paralelo de Vianney como pároco, declarou-o o patrono dos párocos. No que diz respeito ao estado do seu corpo após a morte, Vianney, como alguns outros santos, apresentou um sinal maravilhoso. O seu corpo permanece incorrupto, resistindo ao curso natural da decomposição. Encerrado num relicário de vidro na Basílica de Ars, Vianney parece sereno, quase como se estivesse a dormir. Para os milhares de pessoas que visitam Ars, o seu corpo é um testemunho da sua santidade e dos mistérios divinos da fé. Através de São João Maria Vianney, a Igreja continua a celebrar o poder transformador da fé inabalável e da devoção. Número 3. Santa Teresa Margarita. Nasceu como Anna Maria Redi, em 1747, em Arezzo, Itália. Santa Teresa Margarita provém de uma linhagem nobre. No entanto, os trajes da nobreza deviam ser ofuscados pelas suas profundas inclinações espirituais. Desde a sua tenra idade, Ana Maria demonstrou uma natureza contemplativa, muitas vezes encontrada no fundo da introspeção. Jovem como era, vagueava frequentemente em voz alta, procurando compreender a essência de Deus. O tempo que passou dentro das paredes do convento viu-a abraçar com zelo o espírito carmelita. Ela encarnava o espírito da ordem com o seu mantra, sofrer e calar. Mais do que uma professora erudita, Teresa Margarita tornou-se um testemunho vivo da vida espiritual. A sua profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus marcou os seus dias, e a sua reverência pela Virgem do Carmo foi inabalável. For Teresa Margarita, o coração sagrado simbolizava o amor divino sem limites, enquanto a Virgem do Carmo simbolizava a graça protetora. Para além das suas devoções, a vida de Teresa Margarida no convento foi caracterizada por experiências místicas. Entrava frequentemente em profundos transes estáticos, o que, apesar de ser um testemunho da sua profunda ligação espiritual, também afetou a sua saúde. A sua constituição física começou a enfraquecer, mas o seu espírito permaneceu indomável. Teresa Margarita faleceu com a tenra idade de 22 anos, deixando um legado de fervorosa devoção. O processo de canonização póstuma fez luz sobre a sua santidade, e ela foi beatificada em 1929 e canonizada em 1934. Quando o seu corpo foi exumado como parte do processo de canonização, foi considerado incorrupto. Hoje, a sua forma preservada repousa num sepulcro de vidro. Para os observadores, ela parece estar a dormir tranquilamente, com um crucifixo na mão, simbolizando a sua fé inabalável. Para muitos, Santa Teresa Margarita continua a ser um farol de amor divino e de devoção inabalável. O seu corpo incorrupto, justaposto à sua curta existência terrena, diz muito sobre os mistérios da fé e as recompensas da verdadeira devoção. Número 4. São Vicente de Paul. Nos anais da história católica, poucas figuras brilham tanto como São Vicente de Paul. Um homem cuja vida foi uma encarnação da caridade e do serviço. Nascido em 1581 em Puy, França, os primeiros anos de Vicente não deram qualquer indicação do legado monumental que viria a deixar. Depois de ter completado seus estudos teológicos, foi ordenado sacerdote aos 19 anos, o que marcou o início de um extraordinário percurso espiritual. O século XVII, em França, foi uma época de florescimento cultural e de disparidades sociais. Neste contexto, São Vicente discerniu a sua verdadeira vocação para servir os pobres e os marginalizados.
Reconhecendo o vasto fosso entre os privilegiados e os indigentes, lançou-se em várias ações de caridade, estabelecendo o padrão de ouro para os ricos. Para a caridade organizada, em 1625, fundou a Congregação da Missão, frequentemente conhecidos como vicentinos ou lazaristas. Esta congregação tinha como objetivo evangelizar as zonas rurais e formar sacerdotes, assegurando que mesmo as aldeias mais remotas fossem alimentadas espiritualmente. Mas o seu empenho não se limitou ao alimento espiritual. Observar as condições deploráveis dos pobres, nomeadamente os afetados pelas repercussões da guerra, tomou medidas concretas para aliviar o seu sofrimento. As inclinações caritativas de São Vicente não se limitaram às fronteiras francesas. Com uma visão que transcendia os limites nacionais, organizou missões em regiões tão distantes como Madagascar, mostrando um compromisso verdadeiramente global com o apelo do Evangelho. Talvez um dos seus contributos mais duradouros tenha sido a criação das Filhas da Caridade, em 1630, juntamente com Santa Luísa de Maraiaque. Esta instituição, composta principalmente por mulheres camponesas, foi revolucionário. Em vez de estarem enclausuradas, estas mulheres eram ativas na comunidade, cuidando diretamente dos doentes e dos pobres. Tornaram-se os precursores da enfermagem moderna e serviram de exemplo a muitas outras congregações religiosas. A sua última morada em Paris tornou-se um local de veneração. Quando o seu corpo foi exumado, mais de um século após a sua morte, verificou-se que estava incorrupto, desafiando o processo natural de decomposição. Hoje, a forma preservada de São Vicente de Paulo é um testemunho da sua santidade. Envolvido em vidro na capela da Casa-Mãe das Filhas da Caridade em Paris, o seu corpo incorrupto permanece um símbolo duradouro de devoção altruísta e fé inabalável. Número 5. Saint-Sylvain. Entre a miríade de santos venerados na Igreja Católica, Saint-Sylvain surge como uma figura enigmática, envolta nas brumas do tempo. Muitos santos são celebrados pelos relatos pormenorizados das suas vidas e milagres. A veneração de Sylvain resulta do profundo mistério que o envolve e do estado milagroso dos seus restos mortais. Os poucos registros fragmentados que restam indicam que Sylvain viveu durante o início da era cristã, um período marcado por perseguições. Abraçar o cristianismo era um ato de profunda coragem, levando muitas vezes os crentes a enfrentar o desprezo e o ostracismo, ou mesmo a morte. Sylvain, com uma fé inabalável, escolheu alinhar-se com os ensinamentos de Cristo, uma decisão que culminaria no seu martírio. Embora os pormenores exatos do seu sacrifício se tenham perdido na história, acredita-se que conheceu o seu pai e Dewey devido ao seu firme empenhamento na sua fé, pagando o preço final pelas suas crenças. Embora os acontecimentos da sua vida e do seu martírio permaneçam escassamente documentados, o percurso póstumo de Saint-Sylvain é objeto de uma atenção significativa. Num notável desafio aos processos naturais, o corpo de Sylvain permaneceu incorrupto durante mais de 16 anos. Esta preservação espantosa é um dos casos mais convincentes de incorruptibilidade na Igreja. Envolvido num relicário de vidro, o seu corpo está revestido de uma túnica vermelha, que lembra a dos mártires, traje tradicional. O impacto visual é profundo. Sylvain não aparece como uma relíquia de uma época passada, mas como uma testemunha silenciosa, congelada no tempo, fazendo a ponte entre os primórdios do cristianismo e a atualidade. A importância da incorruptibilidade de Sylvain não pode ser subestimada. Numa época em que a própria essência do cristianismo estava ameaçada, mártires como Sylvain serviram como faróis de esperança, fortalecendo a fé dos crentes. O seu corpo em decomposição reforça ainda mais este sentimento. Para muitos, é uma afirmação divina da santidade de Sylvain e da verdade do seu sacrifício. Hoje, o local de repouso de Saint-Sylvain atrai tanto os devotos como os curiosos. Para os crentes, oferece uma ligação tangível à Igreja primitiva, um testemunho silencioso dos sacrifícios feitos pela fé. Para os cépticos e historiadores é um enigma, desafiando a nossa compreensão da biologia e da passagem do tempo. Na grande tapeçaria da história cristã, Saint-Sylvain pode ser considerado um fio menor, ofuscado por figuras mais ilustres.
No entanto, a sua presença física duradoura, aliada aos mistérios que o envolvem, garante que continua a ser uma figura intrigante e venerada, que continua a inspirar-nos admiração e reverência ao longo dos tempos. Número 6. Santa Verônica de Giuliani. Na rica tapeçaria dos santos cristãos, Santa Verônica de Giuliani tece uma narrativa que mistura uma piedade inabalável com profundas experiências místicas. Nasceu Úrsula Giuliani, em 16 de 60 em Mercatello, Itália. As inclinações espirituais de Verônica surgiram cedo, marcando-a como uma criança de excepcional devoção. Os seus dias de juventude, embora ocasionalmente marcados pela impetuosidade típica das crianças, caracterizam-se cada vez mais pelo aprofundamento da espiritualidade e pela atração pela vida monástica. Respondendo a este chamamento celestial, Verônica entrou para as Clarissas Capuchinhas de Città di Castello, abraçando com zelo a vida de freira. No recôndito do convento, tomou o nome de Verônica e iniciou um percurso espiritual que a levaria a enfrentar êxtases divinos e sofrimentos intensos. As suas práticas devotas, culminando frequentemente em visões estáticas, posicionou-a como uma mística de reputação notável dentro dos limites do seu mundo de clausura. No centro das experiências místicas de Verônica estavam as suas revelações relacionadas com a paixão de Cristo. Ela relatou visões vívidas dos sofrimentos de Cristo, e estas não eram meras experiências intangíveis. Manifestavam-se fisicamente nela, sobretudo sob a forma de estigmas, feridas que espelham as da crucificação de Cristo. Este fenômeno raro, acompanhado pelas suas profundas intuições espirituais, chamou a atenção, tanto de apoio como de ceticismo. Enquanto as autoridades eclesiásticas a submetiam a exames rigorosos, a sua piedade genuína e a autenticidade das suas experiências tornaram-se cada vez mais evidentes. Santa Verônica de Giuliani foi beatificada em 1814 e canonizada em 1839, tendo a sua vida e os seus milagres póstumos sublinhado o seu favor divino. Atualmente, o seu corpo incorrupto repousa no mosteiro de Città di Castello, oferecendo um testemunho sereno da sua santidade. Nos anais da mística cristã, a história de Santa Verônica de Giuliani destaca-se, não apenas pelas suas intensas experiências espirituais, mas também pelas manifestações físicas e tangíveis das suas revelações. Através dela, as fronteiras entre o corpóreo e o espiritual esbatem-se. Recordar aos crentes os mistérios profundos da fé. Número 7. Santa Zeta. No coração da Toscana, a cidade de Lucca venera um santo cujo legado está ligado à simplicidade, à devoção e contos milagrosos. Santa Zeta nasceu em 12 e 18 numa família pobre, mas devota de Monsagrate. A vida de Zeta não foi uma vida de grandeza ou de grandes feitos teológicos. Em vez disso, a sua santidade resultou da piedade sincera e da bondade que demonstrou na sua vida cotidiana. Desde a tenra idade de 12 anos, Zeta entrou ao serviço da família Fatinelli em Lucca. Durante quase meio século, trabalhou diligentemente como empregada doméstica. Mas não era a sua dedicação às tarefas que distinguia Zeta. Era o seu empenho inabalável em infundir cada tarefa, por mais mundana que fosse, com amor e reverência por Deus. Para Zeta, o serviço transcendia o mero trabalho. Tornou-se um ato de devoção. Dizia frequentemente que servia dois senhores, a família Fatinelli e Deus. Enquanto os seus dias eram consumidos pelos deveres domésticos, as suas noites e os momentos livres eram dedicados à oração e a actos de caridade. A bondade de Zita tornou-se lendária em Lucca. Era conhecida por dar a sua própria comida e roupa aos mais necessitados, confiando na providência divina. Numa ocasião famosa, ela tirava subrepticiamente pão da casa dos Fatinelli para alimentar os pobres, para que os pães se transformem milagrosamente em rosas quando questionados. No entanto, a história de Zita não termina com a sua morte. Quando o seu corpo foi exumado séculos mais tarde, verificou-se que se encontrava extraordinariamente preservado. Não verdadeiramente incorrupta, mas mumificada, o estado do seu corpo era visto por muitos como um testemunho da sua pureza e santidade. Atualmente, os seus restos mortais podem ser vistos na Basílica de São Frediano, em Lucca, onde repousa num relicário de vidro um farol de devoção e amor.
A vida de Santa Hesita serve para recordar que a santidade não está reservada apenas aos teólogos, bispos ou mártires. Através de simples actos de amor, diligência e caridade, até uma humilde empregada doméstica pode deixar uma marca indelével nos anais da história. Número 8. São João Bosco aninhado na tapeçaria de santos do século XIX. São João Bosco brilha intensamente. Não como um místico ou um mártir, mas como um educador e um farol de esperança para a juventude. Nasceu em 1815 em Bete, Itália. O jovem Bosco cresceu num mundo em que a Revolução Industrial estava a remodelar as sociedades. A rápida urbanização levou muitas vezes a que as almas jovens se perdessem na transição tumultuosa, deixados sem instrução e facilmente atraídos para uma vida de crime. Reconhecendo a extrema necessidade de guiar estes jovens espíritos, Bosco dedicou a sua vida a esta causa. Com uma capacidade inata de os compreender e de se relacionar com eles, utilizou métodos pedagógicos inovadores que iam para além da mera instrução. A sua abordagem, mais tarde designado por sistema preventivo, enfatizou o amor em vez do castigo, compreensão em vez de repreensão. Ele acreditava em conquistar os corações através da bondade, do raciocínio e religião. Em 1859, para solidificar e alargar a sua missão, Bosco fundou a Sociedade Salesiana. Nomeado em honra de São Francisco de Sales, conhecido pela sua natureza gentil e amorosa. Os salesianos, como passaram a ser conhecidos, empenharam-se na educação e no aperfeiçoamento de jovens rapazes, nomeadamente os pobres e os abandonados. Mais tarde, com Maria Domingas Mazzarello, fundou também o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora para atender às necessidades das jovens. Sob a orientação de Bosco, a Sociedade Salesiana floresceu. Surgiram escolas, oratórios e oficinas, não só em Itália, mas em todo o mundo, com a missão de educar e incutir valores morais na juventude. A ressonância do trabalho de Bosco era palpável. Ele não estava apenas a produzir indivíduos instruídos, mas a formar cidadãos responsáveis e éticos. Quando Bosco faleceu em 1888, deixou um legado que transcendeu o tempo. Reconhecendo os seus inestimáveis contributos, a Igreja Católica canonizou-o em 34. Mas os mistérios em torno de Bosco não terminaram aí. Quando os seus restos mortais foram examinados mais tarde, verificou-se que o seu corpo estava incorrupto. Hoje repousa numa basílica em Turim, atraindo inúmeros devotos que o veneram como guardião dos jovens. A vida de São João Bosco é um exemplo de dedicação e amor. Num mundo em mudança, ele ancorou inúmeras almas, guiando-as em direção à luz e ao objetivo. Através dos seus ensinamentos, do seu legado silesiano e do seu corpo incorrupto, Bosco continua a inspirar, sublinhando o profundo impacto que um indivíduo pode ter na humanidade. Número 9. Beato Papa Pio IX. O Papa Beato Pio IX, frequentemente recordado como Pio IX, ocupa um lugar único e duradouro nos anais da história papal. Subindo ao trono papal em 1846, o seu reinado estendeu-se por mais de 3 décadas, tornando-se o mais longo pontificado na linhagem histórica da Igreja Católica. Durante o seu mandato, Pio IX conduziu a Igreja por águas tumultuosas. O século XIX foi um período de mudanças geopolíticas significativas, com o nacionalismo em ascensão e as monarquias tradicionais a enfrentarem desafios. Esta mudança de cenário teve implicações diretas nos estados pontifícios e na governação da Igreja. Procurou modernizar e reconciliar a posição da Igreja com a mudança dos tempos. No entanto, os seus esforços colocaram-no frequentemente em conflito com os sentimentos nacionalistas emergentes, especialmente na Península Itálica. Para além dos assuntos administrativos e teológicos, Pio IX dedicou-se profundamente à piedade mariana. O seu papado declarou o dogma da Imaculada Conceição, elevando ainda mais a veneração da Virgem Maria na Igreja. Quando Pio IX faleceu em 1878, deixou um legado de resiliência, adaptabilidade e fé profunda. A sua beatificação em 2000 foi um testemunho dos seus contributos para a Igreja. No entanto, um milagre duradouro associado a ele é o estado dos seus restos mortais. O seu corpo, extraordinariamente preservado, desafia os estragos do tempo.
Encerrado num sarcófago de vidro na Basílica de San Lorenzo fuori le Mura, em Roma, o corpo incorrupto de Pio IX serve de testemunho silencioso da sua santidade e dos mistérios da fé. No panteão dos líderes papais, o legado do Papa Beato Pio IX perdura. E não apenas pela duração do seu reinado, mas pela profundidade do seu impacto. Durante o seu reinado, momentos cruciais na história da Igreja. Número 10. Santa Catarina Laboure. Santa Catarina Laboure, uma figura humilde que emergiu dos corredores silenciosos da vida conventual, tornou-se uma voz integral na paisagem devocional da Igreja Católica. Nascida em 1806 na região da Borgonha, em França, a vida inicial de Catarina deu subtis indícios da grandeza espiritual que a esperava. A morte da sua mãe, quando Catarina tinha apenas 9 anos, provocou a sua primeira experiência espiritual profunda. Ajoelhado diante de uma estátua da Virgem Maria, sentiu uma sensação arrebatadora de estar a ser abraçada pelo amor maternal de Maria. À medida que amadurecia, Catarina sentiu uma vocação para a vida religiosa. O seu caminho espiritual conduziu-a às Filhas da Caridade de Paris. Aqui, na quietude do convento, Catarina viveu uma série de aparições marianas que a marcaram indelevelmente. A mais significativa ocorreu em 1830. Nas suas visões, a Virgem Maria revelou o projeto de uma medalha, agora conhecida como a Medalha Milagrosa. A promessa de Maria era clara: todos os que usassem a medalha receberiam grandes graças. O papel de Catarina não era ser uma pregadora pública ou uma missionária. Em vez disso, tornou-se a portadora silenciosa desta mensagem divina, trabalhando nos bastidores para assegurar a criação e distribuição da Medalha Milagrosa. A medalha, com o seu desenho característico e a invocação Ó Maria, concebido sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, rapidamente ganhou popularidade, tornando-se um sacramental muito apreciado na devoção católica. Catarina faleceu em 1876, com a sua missão cumprida, e a sua identidade como vidente da Medalha Milagrosa continua a ser um segredo para muitos. Só após o processo de beatificação é que o seu papel se tornou amplamente conhecido. Numa afirmação divina da sua santidade, quando o seu corpo foi exumado em 1933, foi considerado incorrupto. Atualmente, o seu corpo encontra-se num relicário de vidro na capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, em Paris, atraindo peregrinos de todo o mundo. A história de vida de Santa Catarina Laboure é um testemunho de obediência silenciosa, de fé inabalável e das formas profundas como o divino pode atuar através do mais modesto dos seus servos. Número 11. Santo Charbel Macluf. Das paisagens escarpadas do Líbano emergiu uma figura de profunda profundidade espiritual. São Charbel Macluf. Nasceu em 1828 na pequena aldeia de montanha de Bekaa Cafra. Charbel, batizado como Youssef, desde muito cedo foi imbuído de um profundo amor por Deus. Atraído pela vida monástica, ingressa no mosteiro de São Martim, em Anaia, que adoptou o nome Charbel em honra de um mártir cristão do século II. Dentro dos limites do mosteiro, Charbel abraçou a vida ascética com fervor. Os seus dias eram preenchidos com oração, trabalho manual e contemplação. Ordenado sacerdote em 1859, Charbel exalava uma piedade que atraía tanto os fiéis como os curiosos. A sua vida foi um testemunho silencioso do seu compromisso inabalável com Cristo, e retirava-se frequentemente para um eremitério para mergulhar mais profundamente na oração contemplativa. A santidade de São Charbel foi evidente não só na sua vida, mas também nos milagres que lhe foram atribuídos, tanto durante a sua vida como postumamente. Relatos de curas milagrosas e intervenções divinas associadas a ele espalharam-se pelo Líbano, e não só. No entanto, o testemunho mais duradouro da sua santidade foi revelado a quando da sua morte, em 1898. Quando o seu corpo foi enterrado, um brilho inexplicável emanou da sua sepultura. Este fenômeno manteve-se durante vários meses, atraindo milhares de peregrinos. Quando o seu túmulo foi finalmente aberto, o seu corpo foi encontrado incorrupto, desafiando os processos naturais de decomposição. Este estado milagroso manteve-se durante mais de 6 décadas, com o corpo a exudar frequentemente um líquido semelhante a sangue.
Em reconhecimento da sua profunda santidade, Charbel foi beatificado em 1965 e canonizado em 1977, tornando-se o primeiro santo libanês. Atualmente, os seus restos mortais incorruptos são venerados no Mosteiro de São Martim, um farol de esperança e de fé para os crentes de todo o mundo. O legado de São Charbel Makhlouf é um testemunho da profunda espiritualidade que pode ser alcançada numa vida dedicada à oração e à contemplação. A sua vida e os seus milagres servem de ponte de ligação entre as tradições da Igreja Oriental e a comunidade cristã mais alargada.